Dá uma olhadinha para essa cena. Você não entrou num filme de ficção científica barato, não. O que você está vendo aqui são adultos, pessoas com responsabilidade, CPF, barba na cara, andando de coleira, latindo em parques, agindo como se fossem cachorros. Bom, isso não é um meme isolado não, tá? É uma subcultura que ela está explodindo nas redes sociais. E se você acha que isso é apenas liberdade de expressão, você está muito enganado. E hoje eu vou te mostrar porque o mundo parece que perdeu o juízo totalmente. E o que a psicologia diz sobre essa fuga da realidade que, a meu ver, está saindo de controle. Fica comigo porque o que eu vou te mostrar aqui agora vai fazer você questionar se a humanidade realmente tem volta. Eles são chamados ou se chamam de Therian ou humanos dogs, cachorros seres humanos, né? Eles dizem que eles se identificam com animais presos em corpos humanos. Mas vamos falar o português claro sobre o que está acontecendo. O que antes era tratado geralmente em consultório fechado, hoje acabou virando espetáculo em praça pública. E eu vejo gente gastando milhares de reais em máscaras ultra realistas, treinando como rosnar, como morder ou como ser adestrado. E a pergunta que fica no ar hoje é: até quando a gente vai ser obrigado a validar o delírio alheio justamente para não sermos chamados de intolerante? Nós estamos vivendo a era da validação infinita. Se você diz que você é um golden, bom, o mundo tem que parar para te dar um biscoito ou não questionar a sua sanidade. Mas será que isso realmente é saudável? Ou será que nós estamos alimentando algo muito perigoso? Eu não estou aqui nesse momento somente dando opinião, eu fui atrás do que os especialistas falam acerca desses casos. A verdade é que a psicologia ela tem um nome para isso, mesmo que a internet goste de gourmetizar as coisas, né? A doutora Carla Mendes, ela é psiquiatra e ela explica aqui que isso é um mecanismo de proteção simbólica. Ou seja, em contexto de trauma ou sofrimento, a pessoa ela acaba se escondendo atrás de um animal, atrás de alguma coisa. É como se ela dissesse: eu não consigo ser um adulto funcional, então eu vou ser um cão obediente. A psicóloga Jéssica Zambarda, ela vai muito além. Ela diz que isso é fruto de emoções reprimidas. O animal escolhido, ele traz a força ou a liberdade, né, que a pessoa precisa para poder estar seguindo a vida dela, porque ela não tem essa força na vida real. Você já reparou que ninguém escolhe ser uma barata ou ser um verme? É sempre lobo, cão, gato, animais que simbolizam poder ou cuidado. É justamente a proteção dos seus desejos não realizados, transformados em uma fantasia conveniente. Na chamada terapia do esquema, isso ele é visto como esquema de desconexão ou rejeição. Sabe o que isso significa num português bem claro? Significa que a realidade do mundo adulto, boletos, responsabilidades, rejeições amorosas, acabou ficando pesado demais para essa pessoa. E em vez dela enfrentar os problemas como um adulto funcional, a pessoa simplesmente escolhe escapismo psicológico total. É muito mais fácil a pessoa latir para um poste do que encarar o chefe pegando no seu pé o tempo todo. É muito mais simples você ser adestrado por um dono ou por uma pessoa do que você assumir as rédeas e o controle da sua vida. É mais confortável viver numa coleira do que carregar o peso da liberdade adulta. O padrão ele é sempre a mesma coisa: frustração na vida real, fuga para a identidade animal, validação online, isolamento da realidade. Isso acaba se tornando um ciclo vicioso, disfarçado de autoconhecimento. A pessoa ela troca a dor do crescimento pela ilusão do conforto. É a síndrome de Peter Pan, usando máscara de cachorro. Quero viver no mundo da ilusão. E sabe o que é mais grave? Os especialistas eles fazem um alerta que isso só vira problema quando causa prejuízo funcional. Mas aí eu te pergunto, quando é que isso não causa algum prejuízo na vida da pessoa? Você contrataria um advogado que costuma latir durante as audiências? Você deixaria seus filhos numa escola onde a professora se identifica como um golden? A linha entre expressão pessoal e a disfunção social já foi cruzada há muito tempo. Agora vamos entrar numa parte que a maioria das pessoas não tem coragem de falar. Isso aí não é só sobre saúde mental individual, é sobre colapso das estruturas sociais. Primeiro ponto,
a infantilização coletiva. O que nós vemos aqui? Nós estamos criando uma sociedade onde não existe mais comportamento inadequado. Existe apenas expressão autêntica. É como se nós tivéssemos decidido que maturidade é uma forma de opressão e que assumir responsabilidades adultas é como violência sistêmica. E qual que é o resultado disso? Uma geração inteira que prefere ser pet do que ser uma pessoa. Segundo ponto importante para a gente analisar, a morte do espaço público. Você levaria o seu filho para brincar num parque onde tem um marmanjo ali de 30 anos latindo e rosnando para as pessoas? Mas se você reclamar, você é o problema. Você é o intolerante, aquele que não respeita a identidade alheia. Sabe o que eu vejo aqui? É justamente a tirania da minoria performática. 500 pessoas normais têm que se adequar ao delírio de 5 pessoas que são especiais dentro desse sentido que elas colocaram. Um terceiro ponto que nós enfrentamos aqui é justamente o sequestro da linguagem. Eles pegaram palavras como identidade, autenticidade e liberdade e acabaram transformando isso em escudos para comportamento que qualquer psiquiatra sério chamaria de problemático. É como você pintar uma bomba de rosa e chamar ela de presente de aniversário. A embalagem mudou, mas fala para mim, o conteúdo ele continua sendo explosivo ou não? O quarto ponto, e eu gostaria de meditar com você, é justamente sobre a validação tóxica das redes sociais. As comunidades online, elas criam bolhas de validação patológica. Em vez de dizer, ei, você precisa de ajuda, você precisa de alguém para poder lidar com esses traumas que você tem. A galera pega e fala, nossa, que lindo, você é um Hershey, você é muito corajoso, late mais alto. É como você dar crack para um viciado e chamar isso de apoio emocional. O quinto ponto, a comercialização do caos. Tem gente lucrando milhões vendendo máscaras de cão, coleira prêmio, curso de como ser um animal interior. É justamente a economia da loucura. Quanto mais gente se identifica com um bicho, mais dinheiro rola. E aí você me diz que isso é movimento orgânico? É negócio, meu amigo, abra a cabeça. Tem muito dinheiro rolando nesse jogo aí. O sexto ponto é interessante. É o precedente perigoso, né? Se hoje nós validamos quem se identifica como um cão, amanhã nós vamos validar quem se identifica como criança de 8 anos, quem se identifica como um morto-vivo, né? Onde exatamente a gente traça o limite da identidade e a necessidade de internação. Ou seja, será que não existe uma linha nenhuma que a gente possa pegar e falar, aqui é o limite? Eu acho que não, né? O sétimo ponto, ele é justamente a dissolução da autoridade. Quando qualquer comportamento pode ser justificado como identidade, não existe mais comportamento inadequado, não existe linha de limite e não existe mais isso está errado. É justamente o relativismo moral absoluto. E numa sociedade sem limites, quem se dá bem são justamente os predadores e manipuladores. O oitavo ponto que eu quero trazer para você é justamente a falência da educação. E aqui existe um ponto muito grave. Como é que você explica para uma criança de 6 anos que aquele adulto latino lá no parque é normal? Como é que você ensina limites para os seus filhos numa sociedade que não reconhece limite nenhum? Nós estamos criando uma geração que vai crescer achando que responsabilidade é opcional. E que qualquer ser humano frustrado ou qualquer frustração do ser humano pode ser resolvida virando um tipo de animal. Pensa comigo, o diagnóstico está aqui na mesa. Justamente, trauma coletivo, rejeição da maturidade e uma incapacidade crônica de viver no mundo real. Mas o problema não são só essas pessoas, o problema somos nós, que fingimos que isso é normal, que validamos aquilo que deveria ser tratado, que aplaudimos aquilo que deveria ser questionado. Sabe de uma coisa? Eu, como cristão, eu não consigo deixar de ver um padrão em tudo isso que está acontecendo. Quando uma sociedade ela se afasta de Deus, ela não se torna livre, ela se torna órfã. E pessoas órfãs, elas fazem qualquer coisa para poder preencher o vazio que só Deus pode preencher. A Bíblia diz lá em Romanos 1:28,
E como eles não se importam de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos para fazerem coisas que não convêm. Não é exatamente isso que a gente está vendo acontecendo agora? Uma geração que rejeitou a paternidade de Deus. E justamente nesse momento, elas estão desesperadamente buscando um dono humano para poder se sentir pertencente a alguma coisa. Pessoas que negam a sua identidade como filhos do Altíssimo. E agora essas mesmas pessoas estão se identificando com animais, justamente para poder fugir da responsabilidade de serem a imagem e a semelhança de Deus. O ser humano ele foi criado para dominar sobre os animais, não para se rebaixar ao nível deles. Lá em Gênesis 1:28 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Prestou atenção nisso? Dominai sobre tudo. Mas quando você remove Deus da equação, quando você tira o propósito divino da vida da pessoa, do ser humano, o que sobra é justamente aquele vazio existencial que a pessoa tenta preencher com qualquer coisa: droga, sexo, fama, dinheiro e agora identidades animais. A verdade é que o coração do ser humano ele é um trono. E se Jesus não está sentado nesse trono, alguma coisa está sentado ali. Pode ser o seu ego, pode ser ideologia, pode ser o prazer pelas coisas desse mundo, ou de repente pode ser a fantasia de um cão, de ser um cachorro, ser um animal. Porque até isso é menos assustador do que enfrentar a realidade de que você foi criado para um propósito muito maior. Eu olho para toda essa confusão e eu vejo pessoas perdidas, pessoas que estão gritando por ajuda, mas ninguém tem coragem de oferecer a única coisa que realmente pode curá-las: o amor de Jesus Cristo. Em vez disso, nós oferecemos validação temporária, terapia sem fundamento eterno e aceitação que acaba não levando para lugar nenhum. Jesus ele disse lá em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa identidade animal não é vida abundante. É prisão disfarçada de liberdade. É morte espiritual mascarada de autenticidade. Você sabe o que é mais triste em tudo isso? A nossa sociedade secular ela não tem resposta para nada. Ela só sabe dizer: seja quem você quiser ser, faça o que te faz feliz, o que te deixa feliz. Mas felicidade sem propósito eterno, ele é apenas um analgésico temporário. A única cura real para essa crise de identidade é justamente lembrar de quem nós somos em Cristo. Guarda isso na sua mente. Nós somos filhos do Rei dos Reis. Somos herdeiros do reino. Somos templos do Espírito Santo. Nós somos comprados por um preço de sangue na cruz do Calvário. Por que alguém que sabe dessas coisas iria querer se rebaixar ao nível de um animal? Porque alguém que tem essa identidade gloriosa ia trocar isso por uma coleira? Por quê? Por que alguém em plena consciência faria isso? E a pergunta que eu deixo para você aqui é simples, tá? Até quando nós vamos fugir do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Até quando a identidade vai ser usada como escudo para comportamento que precisa de redenção? Até quando nós vamos oferecer band-aid quando a ferida ela precisa realmente do sangue de Cristo? Eu tenho certeza que os fiscais do amor vão aparecer aqui nos comentários chamando de tudo quanto é nome, né? Falando um monte de coisa. Vão dizer que eu sou intolerante, preconceituoso, fundamentalista. Mas eu prefiro ser chamado de tudo isso do que ser um cúmplice de uma mentira que está destruindo vidas. Alguém tem que ter coragem de gritar que existe um caminho muito maior e muito melhor. E hoje, se alguém que está falando e trazendo isso para você, sou eu. A verdade é que Jesus ama essas pessoas
mais do que qualquer comunidade de apoio jamais vai amar. Ele tem uma identidade muito melhor para poder te oferecer. Muito melhor do que qualquer animal que você possa escolher. E eu quero ouvir aqui quem ainda mantém a sanidade e quem ainda acredita que existe esperança. Quero que você comenta aqui embaixo. Loucura se você acha que o mundo perdeu o rumo. Ou Jesus, se você acredita que só Cristo pode restaurar essa geração perdida. Eu vou ler os comentários aqui, mais pesados. Pode colocar tudo aqui que eu vou ler tudo, tá? E a gente continua essa conversa lá embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, porque aqui a gente fala aquilo que as outras pessoas não têm muito coragem de falar, né? E a maior verdade de todas é justamente essa, que Jesus Cristo ainda salva, cura e ainda transforma. Até o próximo vídeo e a gente se vê. Fica com Deus. Tchau, tchau.